para mim, tá? Primeira coisa, seu nome completo e que autoriza a gente a utilizar esse material no documentário. Silvio Magalhães Barros II, e autorizo a utilização desse material para os trabalhos do Maringá Histórico. Silvio, eu gostaria que você falasse quem foi o seu pai a partir da sua visão como filho. Silvio Barros era um homem de muitos princípios, valores muito consistentes, muito rigoroso em todos os sentidos, mas uma grande referência, um exemplo do que deve ser um verdadeiro cidadão. Silvio, seu pai era um pai presente, estava sempre disposto a educar? A gente quer conhecer um pouquinho mais dele como figura paterna. Não, meu pai não era uma figura paterna como essas que a gente vê por aí. Mais do que educar, ele treinava a gente, ele preparava a gente para a vida. E não era uma pessoa com quem nós tivéssemos muito contato, ele era um homem muito recluso, muito introspectivo, e o nosso relacionamento assim de pai para filho era esporádico. Eu me lembro de poucas vezes em que eu tive um relacionamento assim de abraçar o meu pai, de sair com ele na condição de pai e filho. Ele era uma pessoa que, da história de vida dele, não tinha esta facilidade de estabelecer um relacionamento assim afetivo e emotivo com os filhos. O que você mais admirava em seu pai? O que realmente causava admiração era a persistência, a firmeza dele em relação aos princípios, daquilo que ele acreditava. E ele, de fato, era capaz de realizar coisas pela crença, pela absoluta segurança que tinha de que aquilo que ele estava propondo era certo. E ele não tinha medo das consequências, ele não tinha receio, não ficava analisando se eu fizer isso, o que pode acontecer que venha me prejudicar. O que é certo e deve ser feito, e ponto final. As primeiras eleições de 1960, 64 e 66, eu imagino que você era muito jovem. Mas há alguma lembrança desses eventos em sua memória? Muito pouco, mas as campanhas políticas sempre envolviam a família inteira. E eu me lembro das primeiras campanhas dele de vereador, eu só me lembro que na frente da nossa casa, ali na Duque de Caxias, se colocava uma banca, eu não me lembro se era um caixote, era uma mesa, e a gente ficava na rua dando santinho. E a gente era bem pequeno, e as pessoas pegavam mais pela simpatia, né? E a gente dava o santinho, e eu me lembro que eu gostava de usar um pin. O partido tinha um pin, e eu gostava muito de usar aquele pin. Era uma coisa diferente, né? A gente, criança, e aquilo chamava atenção. Então, eu me lembro que nós estávamos envolvidos na campanha de alguma forma, embora a gente nem entendesse o que estava acontecendo, mas a gente participava do processo. Quando ele concorreu como deputado federal em 1970, qual foi a sua sensação de ter um pai deputado federal? Se lembra de algum fato especial daquele período? Na realidade, a gente veio de Curitiba depois de 4 anos como deputado estadual, e foi um momento muito complexo. Foi um momento difícil da nossa vida, porque foi o período da Revolução e meu pai era oposição, e ele sempre dizia para a gente que não sabia se ia voltar para casa. Então ele ia para a Assembleia e ele disse, olha, se eu não voltar, façam isso, isso, aquilo e tal. Então era muita ansiedade, a gente sempre ficava muito preocupado com essas coisas. E o próximo passo foi para deputado federal. E a gente achava que seria ainda mais complicado, porque ele era muito ligado ao Renato Celidônio. Eles eram muito parceiros. E o Renato Celidônio tinha sido cassado como deputado federal. Então, quando falavam cassar, a gente naquele tempo não ligava direito às coisas, mas parecia uma coisa perigosa, parecia uma coisa ruim. E houve uma certa ansiedade. Mas meu pai tinha o hábito de, a cada eleição que ele ia disputar, pelo menos que eu me lembro, de deputado estadual, deputado federal e depois prefeito, ele reunia os filhos e explicava o que estava acontecendo.
Falou, olha, eu estou sendo chamado para essa função, se acontecer isso nós vamos ter que mudar de cidade, vocês vão ter que mudar de escola e tal, mas isso é importante por isso, por isso, por isso. Então ele explicava as coisas para a gente. E mesmo assim, no caso do deputado federal, em função do que aconteceu em Curitiba, a gente ficava um pouco ansioso sim, mas trabalhamos bastante na campanha dele de deputado federal. Aí a família toda se envolveu e nós tínhamos uma linha de produção realmente para a campanha de deputado federal. Nas eleições de 72, você já estava mais presente, já tinha 16 anos, então imagino que as memórias vão ser mais vivas, né? O que você lembra daquela disputa para a prefeitura de Maringá? Eu fui o único filho que participei dessa campanha, porque nós morávamos em Brasília, todos nós estudávamos em Brasília, e como eu já tinha passado de ano antes de começar a campanha, eu tinha nota para poder faltar e não me preocupar tanto com as provas, eu vim ajudar na campanha. E aí participei de uma forma mais ativa, ia para os comícios, estava envolvido de fato na campanha. Uma das coisas que sempre me chamou muita atenção, e isso todos nós, o Ricardo, eu, trouxemos para a nossa vida pública, era que meu pai sempre foi muito rigoroso e muito firme em dizer que em palanque dele não se fala do adversário. Era proibido, terminantemente proibido, você criticar, falar mal, enfim, tratar do adversário dentro da sua campanha. E meu pai era esquisito porque, como ele era muito rígido nisso, e naquele tempo você meter o pau nos outros era a coisa mais comum na política, quando os vereadores iam falar, ele ficava perto da mesa de som, com a mão no cabo do microfone. E se um vereador começasse a falar mal, ele puxava o cabo do microfone. Pessoalmente, não mandava ninguém fazer, ele fazia isso. E ele voltava a repetir, no meu comício, no meu palanque, não se fala mal de ninguém. Nós falamos das nossas propostas, dos nossos projetos, nós não estamos aqui para falar dos outros. E uma vez ele teve um problema com o Valber Guimarães, que era o vice dele. E o Valber nordestino era uma pessoa assim, o Valber era político entusiasmado, né? Ele, quando pegava a onda, ele puxou o cabo quando o Valber estava falando. Isso depois criou um problema entre eles, mas esse era o Silvio Barros. Ele é assim que ele entendia. Nós estamos aqui para propor algo para as pessoas, não é para falar dos outros. E isso a gente trouxe, o Ricardo implementou isso na campanha dele e nós sempre agimos dessa forma. Bem, na casa do Dr. Nabi Zacarias, me parece que sempre foi um ponto de encontro, não só da família Barros, como da Bueno Neto, mas também era um local de muitas festas. Como era viver e crescer nessa residência, quando o Silvio estava como prefeito? Aí tem uma história interessante. A casa do Dr. Nabi Zacarias, na verdade, era do meu pai. Ela foi construída por ele antes dele ser deputado, quando ele era representante da Cinca aqui. Aquela casa, cada um de nós, quando meu pai foi construir a casa, ele perguntou para os filhos, o que você gostaria que tivesse na casa, se você fosse construir a casa do seu sonho, o que você gostaria? Então, aquela casa foi uma composição dos desejos da família. E ela demorou para ser construída. E assim que ela ficou pronta, ele ganhou a eleição e nós fomos embora para Curitiba. E ele vendeu a casa. Quando ele assumiu a prefeitura, ele precisava de uma casa grande e o doutor Nabi falou, Silvio, a sua casa devia ser a casa do prefeito. E acabou alugando a casa para a gente voltar a morar na mesma casa que nós tínhamos projetado, literalmente. Mas não eram festas. Meu pai não promovia festa. Ele promovia confraternizações, encontros políticos e muitos encontros com os servidores, com os funcionários da prefeitura. Além das reuniões de família, evidentemente. Mas eram confraternizações. Ele recebia as delegações que vinham do Japão, autoridades que vinham aqui. Alziro Zarur teve na nossa casa. Ele fazia questão de receber na casa onde a gente morava, como um ambiente que representava a família de Maringá. Então, a gente tinha realmente muitas confraternizações em casa e isso fazia parte da nossa vida. E era interessante porque a gente tinha funções. Os filhos tinham as suas funções quando ocorriam essas coisas. Então, quem ia recepcionar, quem ia cuidar para que o serviço estivesse em ordem. Então, cada um de nós ali, todos já éramos adolescentes praticamente, cada um de nós tinha uma função.
E eu, como tocava órgão, minha função era entreter os convidados tocando na sala. Então, cada um de nós tinha lá a sua responsabilidade e para nós era uma coisa natural. A gente foi ensinado a receber na nossa casa as pessoas que eram importantes para a cidade de Maringá. E uma das coisas interessantes é que nós, quando o Dr. Ulisses vinha a Maringá, o Dr. Ulisses Guimarães era muito amigo do meu pai. Ele fazia questão que o Dr. Ulisses ficasse em casa. E aí eu e meu irmão tínhamos que ceder o quarto para o Dr. Ulisses ficar. E eu me lembro sempre disso, né? A gente não tinha noção de quem era Ulisses Guimarães naquela época, nós não tínhamos ideia da dimensão daquela pessoa. Mas a gente cedia o quarto e depois ele acabou fazendo um quarto de hóspede na casa, que aliás gerou uma confusão danada, exatamente por causa disso, porque ele recebia em casa pessoas que eram importantes para a cidade. Isso que eu ia perguntar mesmo. E eu me lembro que o Dr. Ulisses foi o primeiro hóspede daquele famigerado quarto de hóspede. O seu pai ele era um homem que pensava muito à frente do seu tempo e quando ele assumiu ele tinha a proposta de que o prefeito precisava ter uma residência oficial. No primeiro momento ele tentou viabilizar a obra da residência oficial do prefeito e depois na casa ele fez a construção de um banheiro que deu uma polêmica muito grande, né? O que você se lembra disso, Silvio? Bom, eu me lembro perfeitamente porque era a nossa sala de estudos e ele transformou num quarto de hóspede e precisava de um banheiro, porque como é que você vai fazer um quarto de hóspede sem banheiro? Então era necessário fazer o banheiro para o quarto de hóspede. E como a casa não era dele, era uma casa alugada para ser a residência oficial, ele acabou fazendo o banheiro como uma obra pública. E isso é que gerou a polêmica toda. Isso gerou uma confusão danada, porque houve questionamentos de como que a prefeitura estaria investindo numa residência, né, que era a casa do prefeito. Não era dele, mas era a casa do prefeito. E ele justificou por que isso era necessário, mas isso acabou gerando, naquele tempo tinha o SNI, e isso acabou gerando um processo de investigação sobre quem era ele, por que ele fazia essas coisas, e acusado até de estar desviando recursos públicos. E isso foi parar no SNI. E nós, depois de muitos anos, o SNI mandou uma carta para ele, dizendo que vasculhou a vida dele inteirinha e não encontrou absolutamente nada que pudesse depor contra a pessoa dele, contra a moral dele. Todos nós, filhos, temos uma cópia dessa carta até hoje. Ô Silvio, o que fez o seu pai pensar em estabelecer a co-irmandade com a cidade de Cacogal? Você chegou a conversar ou qual que é a sua hipótese? Na realidade, a relação com Cacogal já existia e era proveniente do trabalho da colônia japonesa de Maringá. Eu não sei por onde começou e nem por que Cacogal, mas isso já existia. O que o meu pai fez foi formalizar isto, transformar isto, em vez de uma relação, digamos, emocional, informal da colônia japonesa de Maringá com a cidade de Kakogawa, ele institucionalizou isso, transformou isso num relacionamento de cidades irmãs, formal, e a partir daí seria possível se estabelecer outros níveis de relacionamento institucional com a cidade, o que não cabia numa relação informal. Então, essa foi a decisão. O prefeito de Kakogawa, na época, era o prefeito Sadao Inaoka, uma pessoa simpaticíssima, que tinha exatamente o mesmo desejo, né? Ele também queria isso. Então, os dois tiveram o privilégio e a oportunidade de assinar esta formalização da Irmandade entre Maringá e Kakogawa, que foi assinado aqui em Maringá. O Sadao Inaoka veio aqui e meu pai foi lá no Japão para fazer essa assinatura. Você frequentava o gabinete do seu pai e como é que você descreveria o modelo de gestão de Silvio Magalhães Barros? Eu frequentei durante os 2 primeiros anos, eu frequentei o gabinete porque eu era estagiário na prefeitura. E meu pai ofereceu essa oportunidade para mim e para o meu irmão e disse, olha, vocês têm o privilégio, a oportunidade de poder entender como se administra uma cidade. E se vocês quiserem, venham para a prefeitura como estagiários
e vocês vão passar em todas as secretarias, para entender cada secretaria como funciona. Agora, isso aqui é para trabalhar. Então, o que o seu chefe determinar que você faça, você tem que fazer, né? Como ele era um homem muito rígido, muito assim, firme nas colocações, a gente não questionava, era dizer sim ou dizer não. E eu fui, participei, aprendi como funcionavam todos os setores da prefeitura, fui funcionário praticamente de todas as secretarias, entendi desde como que você elabora um carnê de PTU e sentar na máquina para preparar os carnês. Fui trabalhar no Parque do Ingá para ver como é que tratava dos bichos lá do zoológico e trabalhei em vários setores da prefeitura e depois, quando terminei de rodar as secretarias, ele falou, agora você vem para o gabinete, porque como você sabe como funciona tudo, eu posso precisar de informações estratégicas e é para você que eu vou perguntar agora. Então eu fiquei como que uma espécie de um assessor do meu pai como prefeito e isso me deu uma visão clara de como ele administrava. Mas ele era uma pessoa 100% dedicada à prefeitura. Nem sobrava tempo para a família. Ele ficava no gabinete até 2, 3 horas da manhã, fazia reuniões no meio da noite com os secretários. Era muito rígido, muito rigoroso com todo mundo e uma pessoa assim que não admitia em nenhuma hipótese qualquer desvio de conduta. E isso gerou vários problemas, várias situações complicadas com os assessores dele. Mas esse era o Silvio Barros, era a pessoa que todo mundo conhecia. Todo mundo fala e dizia que ele era muito bravo, e era mesmo. Ele se impunha na condição de gestor. Tem algum evento especial que você lembra ou que marcou a sua memória enquanto ele estava como prefeito, que assim foi mais marcante para você mesmo? Claro que sim, houveram algumas situações, mas eu diria que uma das que mais foi significativa, eu me lembro quando ele reunia os assessores mais próximos e dizia assim, Maringá precisa crescer. E nós estamos sentados em cima de 10.000 fossas negras. Essa cidade não pode ter mais prédios, só tinham 2 prédios naquela época. A cidade não pode ter mais prédio porque não tem como você ligar um prédio de apartamento numa fossa. Nós precisamos de uma rede de esgoto. E ele tentou por todos os meios com o governo do estado do Paraná para que eles fizessem a rede de esgoto. Ele tentou, havia um interesse já de ceder a rede de água para o estado, mas ele queria a contrapartida. Ele falou, tudo bem, eu faço o contrato, mas eu quero a rede de esgoto. E o estado não queria assumir esse compromisso. Então eles falaram, então não tem acordo, não tem rede de água para o estado, nós vamos fazer por nossa conta. E isso era quase suicídio político, porque ele teve que abrir todas as ruas da cidade para fazer buraco, para encher de barro, por um período longo, porque era uma obra complicada, para instalar um tubo que depois de fechado ninguém ia ver. E as pessoas falavam para ele, Silvio, isso é suicídio político. E tem mais, como ele não tinha o recurso, não tinha financiamento para isso, cada cidadão teria que pagar pela rede de esgoto na frente da sua casa. Ele emitia um carnê separado da rede de esgoto. E isso gerou um desgaste de proporções descomunais. A cidade ficou anos cheia de barro e as pessoas pagando caro por uma obra daquela e o desgaste político que ele enfrentou foi muito grande. Mas ele disse o seguinte, eu não estou aqui só para fazer o que me interessa. Meu compromisso é fazer o que a cidade precisa. E se esse é o preço a ser pago, vamos pagar. E ele implantou a rede de esgoto de Maringá naquela época a um custo muito alto, mas foi essencial para que a cidade pudesse continuar crescendo. E depois dali foi uma explosão de crescimento. Você já ouviu falar, ou mesmo sabe da história, que o seu pai teria tido uma conversa com o Francisco Feio Ribeiro pensando em alguma proposta para a região do Pátio de Manobras, que depois vai virar no novo centro? Sim, na realidade, o que aconteceu é que quando foi tomada a decisão de construção de Itaipu, era preciso em algum lugar fazer transbordo de materiais para a obra. E Maringá era praticamente fim de linha do trem que vinha de São Paulo, era fim de linha e daqui teria que ir de caminhão para Foz do Iguaçu, porque não tinha outro jeito. Era mais fácil trazer o material de trem até Maringá, depois transbordar para caminhão e para levar para Itaipu.
Mas o volume de material era muito grande. E a nossa estação aqui no centro da cidade viraria um caos, com a quantidade de caminhões e inclusive a saída pela estrada, a saída para Foz do Iguaçu seria complicada. Então, meu pai concluiu que precisava construir um terminal de transbordo. E ele conseguiu que o governo federal investisse no terminal de transbordo, aonde o trem pudesse chegar, faria uma continuação de um ramal ferroviário, e dali já para a estrada, obviamente ele já pensou na saída para Campo Mourão, que seria para Foz do Iguaçu, e assim foi construído o terminal de transbordo, que está lá até hoje. Este terminal de transbordo, que foi feito para a construção de Itaipu, viabilizou depois a retirada do pátio de manobras do centro. Foi uma troca, aquele terminal era da prefeitura, propriedade da prefeitura. O pátio de manobras no centro era propriedade da rede ferroviária. Ele trocou uma coisa pela outra. Ele disse: vocês dão para a gente o centro da cidade e ficam com o terminal. E isso foi feito, já não por ele, ele não estava mais aqui, mas foi o que viabilizou, de fato, a possibilidade da gente ter a retirada do pátio de manobras do centro da cidade. Ótimo. Silvio, onde que você estava quando seu pai morreu em 30 de janeiro de 1979, quando ele ia para Curitiba? E quais lembranças você tem daquele dia atrás? Eu estava em Manaus. Eu fui embora para Manaus, eu embarquei para Manaus no dia 1º de janeiro de 1979. Eu tinha uma possibilidade de emprego lá e fui fazer entrevista, tentar trabalhar em Manaus. E eu estava lá quando minha mãe telefonou avisando que meu pai tinha morrido. E foi, obviamente, um choque muito grande para mim, por conta dos acontecimentos que antecederam a minha ida para Manaus. E isso se tornou um trauma na minha vida durante muito tempo, porque meu pai tinha terminado o mandato, tinha perdido a eleição para deputado. Ele era um empreendedor nato, ele sempre teve muito tino comercial, e ele estava iniciando um loteamento em Paissandu. Eu era engenheiro civil formado. Ele tinha um projeto ali onde é a Justiça Federal, ao lado da Prefeitura, na 15 de novembro, na Tiradentes, na 15 de novembro, com a Duque de Caxias. Ali era a nossa casa, nós morávamos ali, e ele estava fazendo um edifício, um hotel, na verdade um hotel de 15 andares, projeto do Lute Katsovic, e ele precisava de financiamento do BRDE, do BADEP na época. E eu tinha acabado de fazer um curso de análise de projeto no BADEP e eu tinha sido convidado pelo BADEP para trabalhar no banco como analista. Eu tirei primeiro lugar no curso e era normal o banco contratar os melhores colocados. E eu resolvi ir embora do Paraná. Eu resolvi mudar. Eu mandei currículo para Mato Grosso, Amazonas, Rondônia, Roraima, para tudo que é lugar que tivesse relação com o meio ambiente, que era a minha paixão, e eu queria ir embora do Paraná. E uma das razões de eu querer ir embora do Paraná é porque meu nome é Silvio Magalhães Barros II e o nome do meu pai era Silvio Magalhães Barros. Ele era um político conhecido, era uma pessoa de excelente relacionamento, tinha sido o melhor prefeito do Brasil. Eu aqui sempre seria o filho do Silvio Barros, eu nunca seria eu mesmo. E eu queria provar para o meu pai que ele tinha me preparado, ele tinha me treinado para ser alguém na vida. E eu queria seguir minha paixão pela natureza. E no dia que eu fui me despedir dele para ir embora para o Amazonas, eu me lembro, ele não levantou da cadeira. Ele se sentiu ofendido, porque ele disse: agora, na hora que eu preciso de você, para o loteamento de Paissandu, na hora que eu preciso de você para o projeto do BADEP, e você poderia estar dentro do banco, você resolve ir embora, porque você não quer ter relação com o meu nome? Você tem vergonha do meu nome? Era o contrário. Era exatamente o contrário. Eu tinha orgulho do nome dele e eu queria mostrar para ele que ele foi muito bem sucedido em me preparar, porque meu pai tinha um costume, era um princípio dele. Um homem só pode se considerar bem sucedido na vida se os filhos forem melhores do que ele. Se ele não fizer filhos melhores do que ele, então ele falhou. Essa era a convicção dele. Ele dizia isso para a gente o tempo todo. E eu queria provar para ele que ele tinha feito pessoas capazes de sobreviver. E ele dizia para a gente: eu não vou deixar herança para vocês, eu vou deixar uma caneta cheia. A sua assinatura vale.
E eu quis provar isso para ele, mas eu nunca consegui. Eu fui embora para o Amazonas, fui contratado como engenheiro ambiental da Comissão de Desenvolvimento Econômico do Amazonas, mas ele nunca soube. O banco aqui, o Badep, ia me pagar 12 mil cruzeiros na época de salário. Eu fui contratado lá por 17. Ele nunca soube disso. Ele nunca soube que deu certo. Então isso foi uma frustração muito grande para mim. E quando eu soube que ele morreu, obviamente que isso ficou muito mais pesado, porque eu sabia que eu não teria nunca mais a oportunidade de dizer para ele que deu certo. O projeto tinha dado certo. Ô Silvio, um dia após a morte do seu pai, o vereador Ferrari Júnior comentou que tão logo terminasse o luto, ele apresentaria um projeto de lei para que o nome do estádio fosse mudado, de Willie Davis para Silvio Barros, né? Alegando ser uma das maiores reestruturações que o Silvio fez ao longo da gestão, a modernização do estádio. A proposta não avançou. O que você se lembra disso? Realmente eu não me lembro de nenhum detalhe em relação a isso, até porque eu vim do Amazonas para o funeral e, claro, disposto a ficar aqui para ajudar minha mãe. Vocês moravam ali na Duque de Caxias, só para voltar um pouquinho. O seu pai ele era representante da Cinca Chambord. Como é que era ali a representação dele? O que você se lembra dessa época da representação? A maior parte da nossa infância nós passamos na casa ali da Duque de Caxias. E era ao lado da oficina. Então tinha um buraco no muro, tinha um portãozinho no muro que a gente passava da casa para dentro da oficina de automóveis da concessionária. Então a gente passava de casa para dentro da oficina da concessionária. E eu me lembro disso, a gente ia lá, via os carros mecânicos, era uma coisa até divertida, né? Naquele tempo ninguém estava preocupado com a segurança como tem hoje. Então a Cinca era parte da nossa vida, estava tudo integrado. A gente praticamente morava dentro do ambiente de trabalho. E na frente da nossa casa, a casa ficava no fundo, uma casa de madeira, na frente tinha uma loja que vendia as autopeças. Então, essa era a nossa vida, a nossa infância foi passada ali. Silvio, muita gente comenta que o seu pai morreu um pouco de desgosto, porque ele ficou muito triste por ter perdido as eleições e que ele queria tentar se projetar como senador. Você tem alguma percepção sobre isso? Ele era um grande articulador político. Claro, o Ricardo herdou muito disso dele. Ele era um articulador extremamente habilidoso. E como ele cultivava o relacionamento com as principais lideranças do partido, o Zé Richa, com Tancredo Neves frequentava a nossa casa e a gente nem sabia de fato quem era Tancredo Neves, mas ele ia sempre na nossa casa junto com o Dr. Ulisses, tanto aqui em Maringá quanto em Brasília. Ele conseguia de fato articular uma série de estratégias políticas, ele era habilidoso nisso. E eu sei que ele estava preparando o caminho para alguma outra posição. Não posso afirmar se senador, se governador, mas ele realmente tinha o desejo de continuar na vida pública, ele tinha vocação para a vida pública. Ele fumava muito, ele já estava doente? Ele fumava muito, o médico já tinha dito para ele que ele ia morrer por causa disso, se ele não parasse de fumar, mas ele não conseguia, simplesmente teve dificuldade de vencer o vício. E eu presenciei uma vez em Curitiba, entre o mandato de prefeito e a eleição de deputado, ele tinha um apartamento em Curitiba, eu estava lá, e eu presenciei o meu pai tendo um infarto. Foi a primeira vez que eu vi ele ter um infarto, e ele era muita dor, e ele praticamente desmaiou de dor com a mão no peito. Nós chamamos a ambulância demorou a chegar, foi um drama muito forte, porque a gente percebeu que podia ser o fim de tudo. E dali para frente a gente esperava realmente que ele fosse mais cuidadoso, que ele cuidasse melhor da saúde. Mas a saúde dele parecia estar sempre em segundo plano. Ele tinha sempre coisas mais importantes, tinha projetos mais relevantes, tinha coisas mais
significativas para fazer do que cuidar da própria saúde. Então eu acredito que ele foi, em parte, sim, responsável pelo que aconteceu, infelizmente. Silvio, você quer deixar mais alguma mensagem, alguma consideração sobre o seu pai? Eu acho que o que a gente pode dizer a respeito de Silvio Barros é que ele foi uma pessoa extremamente relevante na família. Tá vazando muito, né? Tá, acho que já acabaram. Pode continuar, perdão. O Silvio Barros é uma pessoa muito relevante para a nossa família, embora distante de um relacionamento pessoal. Mas ele deixou um legado para a família, de serviço, de dedicação ao próximo. E uma das coisas interessantes é que no período do Natal, quando a gente era menor, meu pai dizia assim: antes de vocês ganharem presente, vocês vão dar presentes. E minha mãe montava uma linha de produção de fraldas, de roupinha de nenê, e minhas irmãs ajudavam a costurar, meu irmão e eu ajudávamos a embalar, e a gente levava lá no roupeiro Santa Rita, antes do Natal. Depois que a gente cumpria essa função, aí nós estávamos preparados para receber, mas primeiro a gente tinha que dar. Esse era o estilo do Silvio Barros, o tipo de instrução que ele nos deu a respeito de como servir a comunidade. E acho que isso construiu o que a família Barros é até hoje para essa cidade.